Fala pessoal, hoje é dia 23 de outubro de 2020, uma sexta-feira, agora são 14 horas e 14 minutos da tarde e vamos falar rapidamente sobre as criptomoedas e o Bitcoin. Bem, primeiramente, se a gente for para o gráfico diário aqui de um dia, a gente vê que o Bitcoin está perto de uma região de resistência muito importante, que são os 13.800 dólares. Se a gente olhar em aqui em junho de 2019, a gente teve o topo, né, do ano de 2019, que foi aqui em 13.800 dólares. Essa região também é 61% da retração de Fibonacci entre o topo de 2017 em 20 mil dólares e o fundo de 2019 em 3.200 dólares. Ou seja, a gente está falando de uma resistência muito importante, então não dá para ignorar, tá? Mas, Tainan, isso quer dizer então que ele vai cair porque ele está perto de uma resistência? Agora, não necessariamente. Ele ainda não tocou nos 3.800 dólares e a gente está chegando no fim de semana. Para quem já está observando esse mercado há mais tempo, esse ano de 2020, já deve ter reparado que no fim de semana o Bitcoin fica mais calmo. É muito incomum o Bitcoin fazer novos topos ou novos fundos no fim de semana, tá? Geralmente no fim de semana ele fica andando de lado. O que isso quer dizer? O que seria isso? Ficar andando de lado e ficar naquela região que ele já está. Às vezes ele dá um susto, vai lá na máxima dos últimos dias, depois volta na mínima, mas dificilmente ele faz algo muito grande igual ele fez essa semana. Pode observar que ele rompeu aqui a região dos 11.500 dólares, 12 mil dólares, foi durante a semana. Ele poderia ter feito isso no final de semana, mas não é muito comum ele se movimentar com tanta força durante o final de semana. Então existe uma possibilidade maior da gente ter 2 dias mais calmos aí no mercado. E isso pode ajudar as altas, tá? E se a gente olhar bem aqui no gráfico de uma hora, ele fez uma queda agora há pouco, por volta das 13 horas, depois das 13 horas, né? Que é um horário que ele costuma fazer movimentos importantes. Ele fez uma queda aqui, ele chegou a cair quase 2% e fez um volume bem maior do que os outros volumes anteriores, tá? Isso é um indicativo de que, quando ele faz uma queda igual ele fez aqui, ele faz uma queda rápida e forte e deixa um volume muito grande. Isso indica, pessoal, que existiu uma exaustão aí da força vendedora no primeiro momento. Se ele deixa uma sombra, igual ele deixou nesse candle aqui, uma sombra, o que seria? Essa ponta aqui embaixo, vermelha, isso indica que ele perdeu força vendedora, tá? Tô dizendo que ele não vai cair mais, que agora só vai subir, não, tá? Só tô dizendo que aparentemente ele vai ficar aqui dentro desse range no fim de semana. O valor que ele fechar hoje, depois das 19 horas, é o valor em que provavelmente ele vai ficar, tá? Ele vai ficar aqui nessa região e muito difícil, só se acontecer algo extraordinário é que ele vai sair, tá? Eu não estou operando Bitcoin. Se você está querendo comprar para hold, eu acho melhor esperar um pouquinho, porque ele já tá próximo de uma resistência. Comprar próximo de uma resistência nem sempre é uma boa ideia. Se você está querendo fazer trading, eu acho um pouco arriscado fazer trading comprado agora. E assim, a minha expectativa para o fim de semana é que ele fique andando de lado. Outra moeda aqui que eu acho que está interessante nesse momento é a Zcash. Ontem eu falei dela que abaixo dos 66 dólares ela fica interessante, tá? Ela caiu de ontem para hoje com essa queda, essa correção que o Bitcoin fez. Só que a gente vê uma coisa interessante. Tá vendo esse ponto aqui, essa linha? Isso aqui é 61% da retração de Fibonacci. 61% da retração de Fibonacci é uma zona de suporte. A gente vê que o Bitcoin ele bateu aqui em 61% da Fibonacci, né? E ele deixou uma sombra muito grande, tá? Olha só esse candle das 13 horas, ele ficou com uma sombra muito grande, ele caiu aqui até 60 dólares e 70 centavos e rapidamente ele subiu de volta para 62 dólares,27 27. Isso indica que tem força compradora. Outro indicativo também é o volume. Olha só o volume das 13 horas, um volume enorme.
É muito comum aparecer esses volumes aqui muito grandes no final de uma queda, tá? Quando a tendência está se esgotando, a tendência de baixa. Eu acho que a Zcash ela está interessante tanto pela questão gráfica quanto aí pela questão fundamental, porque a gente vai ter um halving dela em novembro. Se a gente olhar aqui o par da Zcash com o BTC, ontem a gente estava falando que ela parecia estar formando um fundo duplo, mas ela não conseguiu romper a base desse fundo duplo aqui. Ela tinha que fazer esse movimento de romper, fazer o pullback, romper a cabeça do pivô e aí ela ia, tá? Para buscar o alvo, mas ela não conseguiu. Ela tentou chegar aqui na região, mas ela não teve força para romper. Ela veio caindo e agora ela está aqui em uma região de suporte, tá? Essa região aqui que ela está, olha só, já foi fundo outras vezes. Observe. E agora ela fez um candle aqui, deixou sombra nesse candle. Tá interessante, tá? Ainda mais que no fim de semana o Bitcoin costuma ficar um pouco calmo, um pouco parado. Isso ajuda as altcoins a terem um desempenho melhor do que ele durante o fim de semana. Beleza? Outra moeda que eu falei aqui ontem foi a ADA Cardano no par ADA USDT, ADA dólar, né? Ela estava aqui nessa região mais ou menos na hora que eu falei ontem e eu falei para ficar de olho se ela iria romper, né? Ela rompeu, mas ela não conseguiu confirmar o rompimento. Tá? O que seria confirmar? Ela teria que romper, voltar, aí ela teria que vir até essa região aqui, que é a chamada de cabeça do pivô, essa região aqui, e aí ela teria que romper a cabeça do pivô para a gente confirmar o rompimento dessa figura, dessa bandeira de alta. Ela não conseguiu fazer isso. O que aconteceu? Ela acabou descendo, tá? Ela fez um falso rompimento aqui nessa figura. Essa correção do Bitcoin hoje atrapalhou um pouco. Mas ainda é interessante ficar de olho nela, porque ela ainda está... esse canal ainda ele não está invalidado. Esse canal essa bandeira, né? Na verdade, a gente ainda dá para ver uma figura aqui. Tá bem nítida. E vamos ficar atentos porque ela tá aqui no meio do canal, tá? No meio desse canal de baixo, essa linha central do canal, podem observar que ela serve de suporte e resistência dentro do canal, dentro da bandeira. Observem só. Ela segura o preço em alguns momentos, tanto evitando a queda como evitando a alta, né? Ela serve tanto de suporte como resistência. E agora a gente tem a ADA exatamente nela, tá? Deixou uma sombra também, então fica interessante para quem quiser arriscar alguma coisa, tentar algum setup aí. Ela tá interessante. Se a gente observar aqui também, ela tá em 61% da retração de Fibonacci. Veja só aqui esse ponto, 61% da retração de Fibonacci. Ela bateu igual a Zcash, tá? No par USD, bateu em 61% da retração de Fibonacci e subiu. Ou seja, ela está nessa linha central do canal aqui, essa linha pontilhada, e está em 61% da retração de Fibonacci. Ela está na região de suporte. Também deixou um volume enorme aqui quando bateu, o que é um bom sinal, tá? Então vamos ficar atentos nela aí. Qualquer setup que surgir no fim de semana pode ser interessante para a ADA. Outra moeda que eu havia falado esses dias é a Litecoin, tá? Eu já tinha falado alguns dias atrás, aí no início da semana, no vídeo aqui. Ela bateu o primeiro alvo, que seria aqui nos 57 dólares, mais ou menos 56,80. Ela bateu, que seria essa região aqui, 61% da extensão de Fibonacci. Ou seja, ponto de começar a colocar dinheiro no bolso para quem pegou essa operação, tá? Igual a IOS fez. E o próximo alvo dela seria aqui nos 60 dólares, tá ok? Outra moeda que está interessante aqui é a IOS, tá? Eu acho que eu falei dela segunda-feira. Ela bateu aqui o primeiro alvo, que seria nessa região aqui dos 2,67 dólares, 2,68. Então foi ponto de colocar dinheiro no bolso.
E agora o último alvo dela seria aqui nessa região dos... Oh, meu Deus. Seria nessa região aqui em cima. Tá? Essa região aqui dos 2,72 dólares. Bem, ela desceu aqui, mas ela ainda não teria pegado o stop, que é esse ponto aqui, no fundo do pullback. Tá? Essa linha verde que eu coloquei agora no gráfico, ela seria onde ficaria o stop, certo? A gente opera aqui, espera o pullback, nesse caso dá isso. O stop fica aqui, abaixo do pullback. Esse ponto aqui. Isso aqui é o pullback, que ela foi, rompeu a cabeça do pivô aqui e foi embora buscar os alvos. Ela ainda não perdeu esse ponto, então vamos ficar interessantes, vamos ficar atentos, pode ser interessante para entrar nela também. Por hoje é isso, pessoal. Bom fim de semana, boa sexta-feira para vocês. Bom fim de semana. Deixem um like aí, comentem, deixem sugestões. Eu já estou arrumando formas de melhorar a qualidade audiovisual do canal. E é isso aí, pessoal. Até mais.